Estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa sexta-feira temos Primeira Divisão da Alemanha, jogo do Mainz com o Borussia Mönchengladbach. Temos Premier League, de novo não um jogo tão interessante em relação a primeiras colocações do campeonato, mas um Leicester enfrentando o Forest, duas equipes que vêm de vitória. O Leicester numa virada incrível, perdendo por 2-0, conseguiu virar para 3-2 para cima da equipe do Southampton, e o Forest venceu em casa a equipe do Crystal Palace. Além disso, nós temos o Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás ainda tendo uma chance remota de brigar pelo G4 depois do cacete que deu na Chapecoense fora de casa por 4-0, e o Avaí enfrentando o Vila Nova. Vila Nova também uma equipe que briga para entrar no G4, muito mais próximo do que a equipe do Goiás. Além disso, tem outros jogos complementares, tem Série A italiana, tem La Liga. A gente vai ter bastante jogo para comentar nessa sexta-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 25 de outubro. Quero começar meu planejamento na segunda divisão da Alemanha, jogo do Colônia com o Paderborn. Na verdade, eu vou falar dos dois jogos da segunda divisão em simultâneo, porque o meu objetivo é o mesmo, tá? O Colônia tá com uma cotação de 1,75, eu não compro favoritismo em segunda divisão da Alemanha, tá? Eu prefiro muito mais trabalhar o mercado de gols. E aqui nós temos um Paderborn invicto ainda na competição, com 4 vitórias em 8 jogos e 4 empates, e o Colônia, que é um dos maiores campeões da segunda divisão, com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ainda não conseguiu se encaixar, vamos dizer assim, a equipe do Colônia. Nos últimos jogos, aqui só para levantar a informação, o over 2,5 em jogos do Colônia aconteceu em 90% dos últimos 10 e em 100% dos últimos 5 do Paderborn. Ambas marcaram nos jogos do Colônia em 6 de 7 e o Colônia saiu na frente em 9 de 10. Então, por si só, já me parece um jogo bem agradável para a gente pensar no mercado de gols, tá? Utilizando rapidamente o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o time do Colônia tem uma defesa vazada. Em 5 jogos dentro de casa, ele tomou 8 gols. Uma média de mais de 1,5 gols, né? 1,6 gols sofridos por jogo e uma média de 2,6 gols marcados. Então dá para confiar na parte ofensiva e dá para desconfiar da parte defensiva. O Colônia não falhou em marcar em nenhum jogo em casa. O time do Paderborn sofreu gol em todos os jogos fora, tem uma defesa com média de 2 gols sofridos por jogo, mas também é uma equipe que marca mais de 1,5 gol por jogo, tá? Então eu vou ficar nessa linha de 2,5 gols e na possibilidade de ambas marcam também. Vou comprar esse favoritismo do Colônia? Não vou. Não trabalho mercado de gols na segunda divisão. Outro jogo, Nuremberg e Regensburg. Mais um favorito, que eu não compro favoritismo. O último colocado da Bundesliga, o Regensburg, que acabou de subir da terceira para a segunda, tem um saldo de menos 21. Somente a equipe do Braunschweig, com 22 gols sofridos, tomou a mesma quantidade de gols do que o Regensburg. Uma equipe de péssima linha defensiva. Então a gente pode tentar sim explorar mais mercados de gols por aqui. No PDF de apoio, nós temos um Regensburg que perdeu todos os jogos que fez fora de casa. Na verdade, o Regensburg só venceu uma partida até agora e empatou uma, né? Fora de casa perdeu todas, tomou uma média de 3 gols por jogo. Ó, vem de 3 derrotas consecutivas, não vence há 8 jogos e não marca há 8 jogos consecutivos. Isso aqui já me deixa preocupado para trabalhar o ambas marcam, mas o 2,5 me agrada bastante, tá? Quanto é que tá a linha de 2,5 aqui? Deve estar baixa. 1,73 não é tão baixo. Vai melhorar no ao vivo, tá? De preferência, Nuremberg na frente, se você quiser trabalhar ao vivo neste jogo. Eu gosto muito, sou apaixonado pela segunda divisão da Alemanha. Falando em segunda divisão, vamos para a primeira, tá? O Mainz enfrenta o Borussia Mönchengladbach. Na tabela de classificação nós temos as duas equipes no meio de tabela, 3 vitórias para um, 2 vitórias para outros, bem parelho. Para mim é um jogo para correção de preço, na primeira divisão dá para trabalhar. O grande problema aqui é se você estiver pegando um jogo lá e cá. Se o jogo estiver lá e cá, não te aconselho você trabalhar correção de preço, que você vai tomar um gol contra a posição e depois vai ficar com cara de bunda, tá? Então toma cuidado. Nenhuma das duas equipes vem de bom resultado. O Mainz vem de 3 derrotas em casa e o Gladbach vem de 2 derrotas fora de casa. As duas defesas vazadas, então para mim é um jogo mais para correção de preço do que propriamente para olhar gols. Porém, no confronto direto, em 8 das últimas 10 partidas, o ambas marcam aconteceu com frequência, ó. 3-1, 3-1, 3-2, 2-1, 1-1, 1-1, 2-2, 1-1. Somente em 2 situações das últimas 10 não aconteceu. Então, ó, dá pra pensar nesse ambas, hein? A odd é uma merda, mas dá pra pensar. Como é que eu faço, Theo, se a odd é uma merda? Espera melhorar. E se sair um gol cedo? Deixa passar. Não inventa moda, tá? Mas pra mim é um jogo pra trabalhar ao vivo nessa correção de preço. Só ver se dentro de casa aqui o Mainz sofreu... Olha só, o Mainz sofreu 7 gols em casa.
e 2 gols marcados, tá vendo? E o Gladbach sofreu 4, marcou 3. O Mainz, mesmo aqui um pouquinho favorito, ele tem uma defesa mais fragilizada, tá bom? Próximo jogo, vamos falar de Premier League. No meio de uma sexta-feira, uma liquidez provavelmente a melhor do dia. Um jogo também para correção de preço por aqui, não dá para negar. Um jogo bem parelho. O Leicester com a vitória contra o Southampton no último jogo de virada. Contou também com um cartão vermelho, né? Mas virou. Deu uma escapada ali da proximidade com a zona de rebaixamento. É importante para o Leicester tentar se manter, ele que vem da segunda divisão. E o Forest também começou muito bem. O Forest já venceu na última rodada o Palace, já tinha vencido o Liverpool fora de casa. Já vem também. Não é um time que sofre tantos gols, mas já vem subindo na tabela. Olha a diferença. O time do Leicester sofreu mais que o dobro de gols do que o Forest. O Forest não é uma equipe que fora de casa toma tanto gol. Tomou 3 gols apenas. Então eu prefiro não te indicar mercado de gols por aqui. Prefiro pensar num cenário mais de correção de preço, um jogo ao vivo. No confronto direto entre eles, o over 2,5 aconteceu em 5 de 7. Mas aí são partidas mais para trás, né? Porque o Leicester estava na segunda divisão. No Forest, menos de 2,5 em 8 de 9. Ou seja, muitas vezes o under aconteceu. O Forest marca primeiro em 5 das últimas 6. E o Leicester teve ambas marcam em 5 de 7. O Leicester puxa esse confronto para um over e o Forest puxa esse confronto mais para um jogo under. Se for mirar em gols, eu apostaria no máximo em 2, com uma cotação mais elevada, tá? Vou até colocar aqui como uma possibilidade. De resto, é um jogo para correção de preço na minha opinião. Vamos falar de campeonato argentino. Eu sei que não tá em pauta, mas dá uma olhada nesse jogo aqui, ó. O River Plate acabou de tomar um cacete pro Galo. Deivinho mandou um abraço pro River Plate por 3-0. E esse 3-0 faz com que o River tenha que se dedicar integralmente sua atenção pro jogo da volta da Libertadores. No campeonato argentino, primeiro, o River não tá focado. A gente consegue ver aqui que o River fora de casa venceu uma mísera partida no campeonato argentino. Na tabela de classificação, o River é só o 8º, tá longe do Vélez. Não acho que o River deva levar os titulares, ou provavelmente se for levar algum time misto contra o Defensa, tá? E o próximo jogo do River já é o jogo contra o Galo, tá? No dia 29. Então o River tem pouco mais de 4 dias de descanso, vou colocar 3 dias de descanso, para poder pegar o Galo. Precisando reverter um placar de 3 gols, eu vejo valor numa dupla chance do Defensa e Justiça. A não ser que o Gallardo queira fazer aqui um teste contra o Defensa, colocar um time titular para dar, né, condição física, não sei, para fazer uma maracutaia ali, dá uma olhada na escalação, vem aqui no PDF de apoio, dá uma bisbilhotada nos jogadores do River que mais estão jogando, a hora que sair a escalação do River, fica no para casa aí, e para mim é uma chance interessante ficar de olho nesse dupla chance do Defensa, porque o River deve estar desfocado, tá? Ou até um handicap ali um pouquinho maior a favor do Defensa, pode ser interessante, tá? Pro River vencer por apenas um gol e aí devolver pode ser interessante, tá? Porque na minha opinião, o River tá totalmente focado no jogo da volta contra o Galo. Me surpreenderia um River focado no Defensa e Justiça no meio dessa confusão toda de Libertadores. Para finalizar, Goiás e Amazonas. O jogo do Avaí com o Vila Nova também é importante. O Avaí, nesse momento, briga para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. É difícil para o Avaí pensar em acesso, assim como para o Goiás, mas é quase impossível. Já são 16, já são 13 pontos para poder alcançar o Mirassol, e mesmo assim o Mirassol, o Sport, o Novo Horizontino e o Santos não vão parar de jogar. Então é muito difícil pensar. O Goiás tem um jogo a menos, então se vencer ele vai a 48, já fica numa distância bem menor. Ainda vai ser difícil, mas já fica numa distância menor. Como o Vila Nova, fora de casa, é uma equipe que só teve 3 vitórias, até se justifica essa odd do Avaí a 1,85. Só que se você olhar o Avaí em casa, também não é uma equipe que venceu tanto, né? Se fosse para trabalhar esse jogo aqui, eu vou deixar ele como complemento, eu diria que o Avaí poderia se complicar por aqui. Porém, os últimos jogos do Vila Nova fora, 1, 2, 3, 4 derrotas consecutivas e uma vitória no derby ali contra o Goiás. Então, sinceramente, é difícil confiar no Vila Nova. No jogo do Goiás, eu tô um pouco mais confiante porque o Amazonas não faz bons jogos assim fora de casa. O Amazonas vem de 4 derrotas consecutivas, só teve 2 vitórias fora, tem um ataque fraco fora de casa e uma defesa bem vazada. O Goiás vem de vitória, um cacete para cima da Chapecoense por 4-0, já tinha vencido o Santos dentro de casa e empatou com o América fora de casa. O grande problema do Goiás nessa arrancada rumo à tentativa de subir foi a derrota no clássico contra o Vila Nova. E aí, mesmo assim, mesmo o Goiás tendo uma cotação baixa, era difícil confiar, porque clássico é clássico e eu respeito muito. Contra o time do Amazonas, eu vejo sim esse favoritismo do Goiás, tá? Eu acho uma boa ficar de olho nisso. Gosto de pensar no cenário de correção de preço, porque se o Goiás entregar tudo que
promete no início, a cotação do Amazonas tende a corrigir. Gosto de um jogo para pelo menos 2 gols, com uma cotação um pouco mais elevada, porque o Goiás não costuma parar quando ele está na frente do placar, é só perguntar para o Santos, né? O Goiás foi para cima e começou a encontrar gols depois que abriu 2-0. E na minha opinião, como o Amazonas tem uma defesa bem vazada, caso esteja atrás do placar, a tendência, se o time quiser sair, é sofrer mais gols, tá? Então eu penso sim nesse cenário de over 1,5. Não vou te indicar um ambas, porque o Amazonas só teve ambas marcam em 31% dos jogos fora. Não é uma equipe que consegue marcar tantos gols, né? Falhou em marcar em mais de 50% dos jogos. Já o time do Goiás falha pouco em marcar, sai bastante na frente do placar, vence bastante os jogos, tem uma média de quase 2 gols marcados por jogo. Eu acho que é um cenário interessante, a correção de preço. Se você quer trabalhar a favor do Goiás, uma cotação ali perto de 2 até pode ser legal. Beleza? Nos jogos complementares, o que eu faria nessa sexta-feira? Dá pra gente colocar aqui o Udinese e Cagliari, jogo de correção também. Dá pra colocar como um jogo complementar às 1h30. Se você não quiser trabalhar os jogos ao vivo do Colônia e do Nuremberg, você pode trabalhar gols ali e ficar de olho numa correção de preço aqui na Série A. Torino e Como também é interessante. O Como, apesar de ser uma equipe que subiu recentemente, é uma equipe chata, que tem segurado grandes equipes, não perdeu tanto assim na competição. Então também dá para colocar uma correção de preço por aqui. Na Espanha, Espanhol e Sevilha também é um bom jogo para correção. Se você é um trader, você vai gostar muito dessa sexta-feira, tá? É um jogo para você observar mais o mercado, as movimentações de preço, fazer suas anotações. Eu, quando estava aprendendo trade, eu adorava esse tipo de dia, porque você sempre pega jogos parelhos e aí fica muito mais fácil identificar por que o mercado mexe, quando ele acelera, quando ele trava. Tudo isso é aprendizado. Na Arábia Saudita, você tem a oportunidade, se tiver escalado, de acompanhar o Cristiano Ronaldo rumo ao seu 1000º gol, favorito aqui contra o Al-Kholoud, deve ser assim que se fala. O Al-Nassr que está na 3ª colocação. O Al-Hilal já deu uma disparada de novo. O Al-Ahly também entra em campo. Vou até colocar aqui o Al-Nassr como opção para jogo complementar. O Al-Ahly também é um time forte, dá para ficar de olho. E na França você tem o Rennes contra o Le Havre. O Rennes está com bem menor a pontuação do que no ano passado. Já não é uma equipe tão confiante. Vou deixar como um complemento aqui, se você quiser espiar. Aqui já é um jogo mais de favoritismo. Fechou? O link do Radar Esportivo vai estar aqui embaixo para você conferir os jogos que a gente comentou, o que a gente planejou. Link da minha parceira Betfair também vai estar aqui embaixo para você aproveitar o bônus de boas-vindas da Exchange que eu trabalhei bastante para conseguir para vocês. Não esquece, o espaço está aberto aqui para complemento, informações e correções. Aposta só para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide do seu capital e a gente se vê amanhã. Um beijo no seu coração.